paz do Senhor, mais um minuto de esperança para a sua vida, mais uma palavra do céu para o seu coração. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7 até o versículo 11, nos diz assim: mas tenho esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, porém não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Cristo, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Escolhi essa tradução porque eu acho que define muito o que eu quero falar com você hoje. Eu quero conversar com você sobre as dificuldades, sobre vencendo os momentos difíceis, como Jesus venceu. Porque todos os dias nós passamos por algum tipo de dificuldade. E todos nós passamos por momentos difíceis. Momentos que muitas vezes nos tiram o chão. Momentos que são muito difíceis. Uns mais duradouros, outros menos, um com mais intensidade, outro com menos intensidade, mas todos nós passamos por momentos difíceis. E Jesus nos ensina como vencer esses momentos. A primeira coisa que nós aprendemos com Jesus é que para vencer os momentos difíceis, nós precisamos de coragem e fazer escolhas certas. Jesus era corajoso, enfrentava as dificuldades com ousadia, com coragem, porque ele tinha bem definido qual era a sua missão. Jesus sabia o que ele queria, sabia qual era a sua missão, e ele enfrentava isso com coragem, com ousadia e fazendo escolhas certas. Jesus venceu os momentos difíceis, resistindo a tudo que estava ao seu redor. Ele resistia com coragem, com ousadia e fazendo as escolhas certas. Certa vez Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, pare de dizer que você vai morrer na cruz. Pare de falar que você vai morrer na cruz. Isso é incompatível com a sua condição de Messias. Mas Jesus sabia que tinha uma missão. Jesus repreende Pedro duramente. Todos tentavam impedir Jesus. Todos fizeram Jesus passar por dificuldade. Até mesmo a sua família. Certa vez queriam que ele estivesse em casa. E ele foi, mas ele disse: me convém fazer a vontade do meu Pai. Ele sabia qual era a escolha certa. E o que dizer dos líderes religiosos? Os fariseus, os escribas, os doutores da lei, os príncipes das sinagogas, que ficavam o tempo todo investindo contra Jesus. Mas Jesus não desanimava, porque Jesus sabia qual a escolha certa. Todas essas tentativas de desencarrilhar Jesus da sua missão, do seu ministério, do seu propósito, não foram suficientes para lhe fazer desistir. Da mesma forma, vivemos bombardeados por todos os lados, muitas vezes bombardeados por opiniões das pessoas, por dedos apontados em nossa direção, tentando nos fazer desistir. Mas, nesses momentos difíceis, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Jesus foi capaz de resistir e fazer as escolhas certas, porque Jesus permaneceu fiel à sua verdade. A sua verdade como filho de Deus e como filho do homem. Como filho do homem, respeitando seus limites humanos. E como filho de Deus, focado firme no seu propósito, na sua fé em seu Pai. E assim Jesus venceu todos os obstáculos que se levantavam contra ele. E ele pôde afirmar: tem bom ânimo, eu venci. Eu venci. Mesmo que ele também tenha dito: no mundo tereis aflições. Ele já sabia que nós iríamos passar por momentos difíceis. Porém, ele nos diz: tenham bom ânimo.
Enfrentem com alegria, enfrentem com ousadia, enfrentem com coragem, enfrentem fazendo as escolhas certas. Eu venci. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você é que para vencer os momentos difíceis, você precisa conhecer a palavra de Deus. Uma outra coisa que fez Jesus ser o vencedor, que fez Jesus vencer tudo que vinha contra ele, foi porque ele conhecia a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 13, nós temos aquele texto que nós chamamos de a tentação de Jesus. A Bíblia nos informa que depois de Jesus ter sido batizado, ele ficou cheio do Espírito Santo. E ele, cheio do Espírito Santo, deixou as margens do Jordão e foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Foi conduzido pelo Espírito até o deserto. Jesus estava num deserto conduzido pelo Espírito. Talvez esse deserto que você está passando, você esteja sendo conduzido pelo Espírito a passar por ele. Então, não se lamente por estar no deserto. Não se lamente por estar passando um grande deserto na sua vida. Em vez de lamentar, aprenda com ele. Aprenda com o deserto. Viva esse momento difícil que você está passando para tirar lições na qual vão servir para a sua vida e para a vida de outras pessoas que estão perto de você. Então, quando Jesus vai ali para aquele deserto, compelido pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, ele não comeu nada. E passado 40 dias ele estava fraco, como homem ele estava fraco, estava com fome. Então ele foi abordado pelo diabo. Satanás chega próximo de Jesus e aborda Jesus no momento vulnerável, dizemos assim, como homem, como filho do homem. Ele estava com fome, 40 dias sem comer, em oração, estava com fome. E o inimigo chega ali diante dele. O diabo chega diante de Jesus e diz: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pão. Manda que essas pedras se tornem em pão. E Jesus olha para Satanás e diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, porque está escrito. Jesus conhecia a palavra, aleluia. O tentador o levou novamente a um lugar mais alto e o fez ver com um único olhar todos os reinos da terra, com toda a sua glória e com toda a sua riqueza. E o tentador disse para Jesus: darei a você esse poder, porque ele me pertence. E a glória desses reinos, simplesmente se você, prostrado, me adorares. E Jesus respondeu-lhe: está escrito, só ao teu Deus te inclinarás, e só a ele prestarás culto, darás culto, adorarás. Aleluia. Mas o diabo não desistiu ainda. Então o diabo levou a Jerusalém, ao cume de Jerusalém, do templo, ao lugar mais alto, ao topo do templo de Jerusalém. E disse-lhe: se você é o Filho de Deus, se jogue para baixo desse topo. Se jogue daqui, pois está escrito: os teus anjos darão ordem ao teu respeito, para te guardares e não tropeçares com teu pé em nenhuma pedra. Eles te segurarão nas suas mãos, te carregarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Jesus olha para Satanás e diz: mas também está escrito: não deves testar o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás, tendo esgotado todas as formas de tentação, se afastou de Jesus. Se você combater o inimigo e o resistir com o que está escrito, ele também se afastará de você.
Mas para isso, você precisa conhecer a palavra de Deus. Jesus conhecia a palavra. Satanás o tentou na palavra, mas ele conhecia a palavra e respondeu na palavra. Ele tentou com o que está escrito, mas Jesus o respondeu com o que também está escrito. Você precisa conhecer a palavra. É a segunda maneira para você vencer as tentações, vencer as dificuldades, é conhecendo a palavra. Lembre-se que a palavra de Deus te ajuda a tomar decisões certas. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 8 e 9, nos diz: a palavra precisa estar perto de você, na sua boca e no seu coração. Esta palavra é a mensagem da fé que proclamamos. Como Jesus, nós somos convidados a fazer uma pausa e reafirmar nossas escolhas, o nosso propósito, para vencer os momentos difíceis. Você precisa conhecer a palavra de Deus e viver com base na palavra de Deus. E não forçar uma interpretação que deseja da palavra. É com o que está escrito e com o que também está escrito que você irá vencer os momentos difíceis. É preciso ser corajoso e fazer escolhas certas. E por último, é preciso viver em constante oração. Por diversas vezes você vai encontrar Jesus se afastando para orar. Por diversas vezes você vai encontrar Jesus deixando os discípulos e subindo ao monte para estar sozinho em oração. Então, para você vencer os momentos difíceis, primeiro, você precisa fazer as escolhas certas e precisa ter coragem. Segundo, você precisa conhecer a palavra de Deus. E terceiro, você precisa viver em constante oração. O apóstolo Paulo nos recomenda aos Tessalonicenses dizendo: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Você precisa estar com a sua mente ligada com o Senhor. E você irá vencer sim os momentos difíceis que se apresentarem na sua vida. E eu quero concluir esse minuto de esperança de hoje com o que está escrito do Salmo 56, no versículo 3 e no versículo 4, que diz assim: em me vindo temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e não temerei. Quem me pode fazer um mortal? Se você confiar no Senhor, se você tiver coragem para tomar as decisões certas, se você conhecer e viver a sua palavra, e se você viver em constante oração, você vai poder afirmar, como disse o salmista: o que me pode fazer um mortal? Eu confio em ti, e em ti eu encontro abrigo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração. E não importa a luta que você esteja passando, o deserto que você esteja vivendo, no Senhor você é mais do que vencedor.